Fala galera do canal Físio Molezinha do Exercício com o professor Agnello Weber, tudo bem? E aí, vamos bater um papo hoje sobre débito cardíaco, sobre variação da frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca, regulação do volume sistólico? Vamos lá? Tudo isso você vai aprender hoje aqui na nossa videoaula, beleza? Então, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Outra coisa, não assistiu às videoaulas anteriores sobre esse tema? O link vai ficar aqui na descrição para você clicar e assistir primeiro as outras videoaulas, depois você vem para esta, beleza? Para você não ficar perdido ali no conteúdo e a gente seguir uma sequência lógica. Então, não perde tempo, tá bom? Já se inscreve no canal, curte, comenta, divulga para os seus colegas, cara. Mostra que você está estudando. Mostra para os seus clientes que você está se atualizando, beleza? Quando você gostar de uma informação, printa a tela e posta isso. Vai ser legal, tanto para você vender o seu serviço, como para ajudar o canal aqui, beleza? Então, conto com a sua ajuda. Vamos seguir, vamos estudar para a gente evoluir junto. Um abraço! Então, como eu prometi para vocês, a gente ainda está discutindo o nosso módulo de adaptações cardiovasculares relacionadas ao exercício físico. E hoje nós vamos estudar, então, vários conteúdos bem interessantes. E o primeiro conteúdo que nós vamos estudar hoje é este aqui, é o relacionado ao débito cardíaco. Como o título do slide já está nos mostrando, débito cardíaco, pessoal, é o produto da frequência cardíaca vezes o volume sistólico, tá? Ou seja, a frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o seu coração bate por minuto, e o volume sistólico, tá? É a quantidade de sangue que ele ejeta ali. Então, se a gente for levar em consideração, olha só, essa tabela aqui que classifica aproximadamente, né, dá uma estimativa dos valores de débito cardíaco para pessoas tanto ativas quanto sedentárias, em repouso e em atividade, em exercício. Tudo bem? Então, ó, como eu falei para vocês, o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca, que é a quantidade de batimentos por minuto, aqui a unidade é BPM, vezes, né, o volume sistólico, que é a quantidade de sangue que é ejetado em um batimento. Se nós pegarmos, por exemplo, um sujeito destreinado, que tem uma frequência cardíaca de 72 batimentos e o volume sistólico dele é de 70 ml, por exemplo, esse sujeito vai ter aproximadamente 5 litros de sangue circulando pelo corpo dele em um minuto. Então, o débito cardíaco dele é simplesmente este aqui. Tudo bem? Então, não é difícil você calcular o débito cardíaco. Tudo bem? Não é difícil você calcular o débito cardíaco. Normalmente, existem tabelas de classificação que levam em consideração o volume sistólico das pessoas de acordo com as suas características. Se nós formos levar em consideração, olha um homem treinado em repouso, 50 batimentos cardíacos, ou 50 batimentos por minuto, certo? É a frequência cardíaca dele. Só que olha só a fração aqui do volume de ejeção dele, 100 ml por batimento. Ou seja, o coração dele vai ter que bater quase 25% a menos que de um sujeito destreinado para bombear a mesma quantidade de sangue. E o que é interessante, as mulheres têm um volume sistólico, as mulheres têm um débito cardíaco um pouco inferior, tá? Isso porque mulheres treinadas tendem a ter um volume sistólico menor do que o de homens treinados. Tudo bem? Então a gente precisa levar em consideração isso aí. As pessoas mais treinadas, vocês já devem ter visto, essas pessoas elas conseguem, de certa forma, se manter com uma frequência cardíaca mais baixa. Então a frequência cardíaca de um sujeito treinado é normalmente mais baixa que de um sujeito destreinado. E quanto maior é o treinamento dessa pessoa em modalidades de endurance, em modalidades predominantemente aeróbias, mais baixa é a frequência cardíaca da pessoa em repouso, tudo bem? Agora, o que a gente vai observar? Que quando uma pessoa vai se exercitar, sendo ela sedentária ou ativa, a frequência cardíaca sobe de maneira muito semelhante. Então, a frequência cardíaca dos dois, aqui tanto de homens e mulheres treinados,
subiu de maneira bem significativa, tá bom? Se a gente for analisar em termos de proporção, a dos treinados proporcionalmente sobe bem mais do que a dos destreinados. E a gente vai levar em consideração o seguinte: olha o volume sistólico de homens e mulheres destreinados. Agora, olha o volume sistólico de homens e mulheres treinados, tá bom? Então, enquanto o débito cardíaco de um homem destreinado é 22 litros por minuto, de um homem treinado é 34,2 litros por minuto, tá bom? É um valor muito superior, quase 50% a mais, quase 50% maior o débito cardíaco de um homem treinado quando comparado com um homem destreinado, tá bom? Com as mulheres acontece algo semelhante também. Então agora, meus amigos, vocês já sabem o seguinte: tá? Pessoas treinadas tendem a ter uma frequência cardíaca em repouso mais baixa. Só que durante a prática de exercícios isso um pouco se altera. Além disso, a circulação sanguínea é muito maior em pessoas treinadas do que em pessoas destreinadas. Por que isso acontece? A gente vai identificar esses fatores no decorrer desta videoaula. Então vamos seguindo aqui. O que regula a nossa frequência cardíaca, pessoal? É o seguinte: quando uma pessoa se exercita, portanto, nós acabamos de ver que há um aumento no débito cardíaco dela. Ou seja, a frequência cardíaca dela sobe. Por quê? Porque ela precisa de mais oxigênio para a musculatura. O oxigênio ele vai ser utilizado ali durante as reações metabólicas para a produção de ATP, para a produção de energia. E esse oxigênio ele é transportado através da mioglobina no sangue. A mioglobina, que é uma proteína transportadora de oxigênio, que está localizada na membrana das hemácias. Então essa mioglobina transporta o oxigênio e leva esse oxigênio até os tecidos-alvo, que nesse caso, que nós estamos especificando aqui, é o tecido muscular. Lá no tecido muscular, esse oxigênio, então, ele vai ser transportado para dentro da mitocôndria e lá na mitocôndria ele vai ser um aceptor de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Então, dentro da mitocôndria, as enzimas vão oxidando substratos até que liberam hidrogênios que se ligam a esse oxigênio. E aí, a cada 2 hidrogênios que se ligam a um oxigênio, forma água. Então, meu organismo precisa de oxigênio para metabolizar substratos. Já que eu estou me exercitando, eu estou aumentando então a minha carga de trabalho, eu preciso então ter oxigênio para continuar metabolizando substrato e gerar ATP para o meu músculo. Logo, o que vai acontecer? Eu tenho então um aumento da minha frequência cardíaca. Mas isso seria muito simples, é muito simplista essa explicação. O que faz a frequência cardíaca subir? É o seguinte, moçada, nós temos 2 reguladores principais da frequência cardíaca, tá bom? Nós temos um regulador parasimpático e nós temos um regulador simpático. O sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático, eles são sistemas chamados de autônomos. Por quê? Porque apesar de eles se comunicarem com o sistema nervoso central, não necessariamente sempre eles vão responder à atividade do sistema nervoso central. Ou melhor dizendo, em determinados momentos, a atividade do nosso sistema autônomo, do nosso sistema nervoso autônomo, independe do nosso sistema nervoso central. Quer um exemplo? Olha só. Nós temos aqui os centros de condução do impulso elétrico. Eu já falei sobre isso em outra aula. E é por conta desses centros de condução de impulso elétrico, como o nó do sino atrial, que vocês estão vendo aqui, nó do átrio ventricular, a atividade deles, por conta desses nodos aí, é que você, por exemplo, consegue dormir e não vir a óbito. Quando você tem uma diminuição da atividade nervosa, mas o seu coração continua funcionando perfeitamente. Obviamente, a atividade cardíaca também vai diminuir. Então, pessoal, vamos analisar aqui uma coisa. O nervo, a atividade parasimpática é proveniente aqui do nervo vago, tá bom?
Tanto a atividade parasimpática quanto a atividade simpática estão sendo controladas aqui por centros cardíacos que ficam próximos ao bulbo, lá no cérebro. E aí o que acontece? Esse nervo vago, lá nas suas terminações, ele acaba então se comunicando com o nó do sino atrial e o nó do átrio ventricular. Mas essa comunicação é uma comunicação inibitória da frequência cardíaca. Ou melhor, se eu falar inibitório, alguém pode pensar, pô, então ele não é bom porque ele diminui a frequência cardíaca, ele inibe, ele faz o coração parar. E não é isso. Na verdade, quando eu falo inibitório, é que ele libera neurotransmissores aqui, tá? Como a acetilcolina, que diminuem a frequência cardíaca. Eles desaceleram o coração. Então, quando você está em repouso, por exemplo, é normal que a atividade do sistema nervoso parasimpático esteja maior do que a atividade do sistema nervoso simpático. No entanto, a gente vai observar aqui que o sistema nervoso simpático se comunica, tá, com aceleradores cardíacos. Se comunica com o coração através de aceleradores cardíacos. Então, quando a frequência cardíaca de uma pessoa está baixando muito, tá? Esse sistema nervoso simpático, então, ele é ativado para regular essa frequência cardíaca. E aí, como é que ele faz isso? Também a liberação de neurotransmissores, nesse caso aqui a noradrenalina, que vai se comunicar com o nó do sino atrial, o nó do átrio ventricular e todas as outras regiões aqui do miocárdio para estimular essa contração, para estimular a contratilidade ou a velocidade contrátil do coração. Então nós já vimos o seguinte: o sistema nervoso parasimpático, ele reduz a atividade cardíaca, enquanto o sistema nervoso simpático aumenta a atividade cardíaca. E aí eu reforço, a atividade dos dois em repouso precisa estar equilibrada. Só que quando você começa a exercitar, essa frequência cardíaca sobe, tá bom? E ela sobe por quê? Inicialmente, olha só esse gráfico aqui. Inicialmente, quando você sai ali de uma frequência cardíaca de repouso e atinge aproximadamente 100 batimentos cardíacos, o que a gente tem é uma diminuição do tônus parasimpático. O que isso quer dizer? É que você diminuiu, você inibiu aqui parcialmente, quase que completamente, a atividade do sistema nervoso parasimpático. Ou seja, o sistema nervoso parasimpático vai contribuir bem menos agora para a sua frequência cardíaca, para a regulação da frequência cardíaca. Posteriormente a isso, conforme a sua frequência cardíaca vai subindo, aí de fato você tem então um aumento aqui da atividade simpática. Tá? Você vai ter um aumento aqui da atividade simpática, você vai ter um aumento, por exemplo, da liberação de noradrenalina, que vai fazer com que o seu coração bata mais rápido. Tudo bem? E a gente precisa levar em consideração alguns aspectos. Esses sistemas aqui, pessoal, eles são sistemas que funcionam por meio de feedback. Por exemplo, digamos que você esteja assistindo televisão e aí de repente vem aquela música do plantão. Tan, 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 tan. Meu Deus do céu, quando eu era moleque que eu ouvia aquilo, pronto. Deu um problema muito sério, para não falar uma merda lascada. Enfim, deu um problema muito sério. O que acontecia? A frequência cardíaca já subia. Aí ia ver, aconteceu alguma coisa, logo depois estava em repouso, frequência cardíaca baixava. Por que isso aconteceu? Quando a frequência cardíaca subiu, tá bom? Quando a frequência cardíaca subiu, houve um aumento da pressão aqui nesse ventrículo, nesse átrio direito, desculpa. Isso é comunicado, então, via aferente ao centro de regulação aqui da frequência cardíaca, ao centro de regulação nervosa do nosso sistema circulatório, e é enviada, então, uma resposta. Que resposta? Nervo vago, pode começar a liberar neurotransmissor aí. Libera então acetilcolina, para essa acetilcolina se ligar a receptores e aí então desencadear a atenuação, desencadear a diminuição da frequência cardíaca. Por outro lado, quando você começa a se exercitar, a resposta maior, obviamente, é do sistema nervoso simpático. Existe também, pessoal, a possibilidade disso acontecer quando a sua pressão sobe, tá bom? Olha só, algumas pessoas são hipertensas e precisam então tomar beta-bloqueadores,
tá? O que os beta-bloqueadores fazem? Os beta-bloqueadores, o nome já está dizendo, eles bloqueiam os receptores beta. Então, eles vão bloquear os receptores que recebem as informações provenientes do sistema nervoso simpático. Até aí tudo bem, correto? Beleza. Mas e quando dá aquele pico de pressão? Você não hipertenso e tem aquele pico de pressão ali, um aumento da atividade simpática, vai fazer com que você aumente a sua frequência cardíaca. Você, então, por esse aumento da frequência cardíaca, tem, então, um maior volume de ejeção sistólica ali, você vai bombear mais sangue para a parede dos vasos, tá? Vai aumentar a pressão arterial. E aí o que vai acontecer? Você tem um pico. Você até algumas vezes não sente, outras vezes você tem alguns sinais ali de que sua pressão está alta. Mas logo depois você se acalma, a pressão regulariza. O que vai acontecer? Assim como a pressão subiu por conta do estímulo ali, essa pressão foi percebida, por exemplo, aqui no arco aórtico ou no arco carótido ou coronário. E aí o que vai acontecer? Essa informação chega ao centro de regulação e é enviada, então, uma resposta via eferente através do nervo vago, que vai, mais uma vez, então, liberar acetilcolina e você tem, então, uma regulação dessa frequência cardíaca. Tudo bem? Então, observem que a gente falou agora da regulação da frequência cardíaca por meio de fatores que são externos, né? Na verdade, assim, a regulação acontece internamente, mas a alteração da frequência cardíaca acontece principalmente por fatores externos. Beleza? E aí, moçada, a gente não pode deixar de analisar o seguinte, uma variável muito importante que se refere justamente à variabilidade, né? O conteúdo que a gente vai falar agora é o conteúdo referente à variabilidade da frequência cardíaca. Tudo bem? E o que é essa variabilidade da frequência cardíaca, pelo amor de Deus, Agnello? Eu tive aula de fisiologia na faculdade e nunca estudei isso. Eu tive aula de fisiologia na pós-graduação e nunca estudei isso. Eu sei. Sabe por quê? Porque a gente não dá o devido valor para a variabilidade da frequência cardíaca. A gente estuda muito pouco porque até o momento são poucos os estudos que investigaram diferenças na variabilidade da frequência cardíaca. Mas o que eu posso dizer para vocês, pessoal? A variabilidade da frequência cardíaca é justamente a diferença entre um batimento cardíaco e outro, o tempo, o intervalo entre um batimento cardíaco e outro. Isso a gente pode observar muito bem no eletrocardiograma, tá? A gente consegue avaliar de maneira perfeita com o eletrocardiograma. Então, o padrão ouro para avaliação da variabilidade da frequência cardíaca é com o eletrocardiograma. No entanto, se você não tem um eletrocardiograma, você consegue avaliar de maneira indireta, não é tão preciso, tá bom? Não é tão preciso, mas é um parâmetro que você pode utilizar ali quando você for aplicar treinamento físico, principalmente com pessoas hipertensas ou cardiopatas. Você pode utilizar um frequencímetro e calcular a quantidade de... Você pega ali a frequência cardíaca e divide a frequência cardíaca dessa pessoa por 60, que é a frequência dela em 1 minuto. E aí você vai verificar quantos segundos teve um batimento cardíaco dele. Tudo bem? E aí você repete isso por alguns minutos. Verifica qual foi a frequência cardíaca dele no minuto 1, no minuto 2, no minuto 3, no minuto 4, no minuto 5. E aí você tem pelo menos um parâmetro para saber se variou bastante ou não. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Conforme a gente vai verificando um espaçamento maior entre essas ondas R aqui, que vão representar então o batimento, essas ondas R aqui, então, o intervalo entre elas, tá? Ele pode ser alterado significativamente de acordo com a atividade nervosa que está sendo exercida. Por exemplo, se eu tenho ali um equilíbrio entre a atividade simpática e a atividade parasimpática, eu vou ter em pessoas sadias não atletas
um intervalo em torno de 0,8 segundos entre um batimento e outro. Tudo bem? Eu vou ter esse intervalo aproximadamente. Se eu estou falando de pessoas treinadas, pessoas muito bem treinadas, essa variabilidade aqui vai ser maior. Esse tempo aqui ele vai ser maior. Ou seja, vocês viram ali naquele primeiro slide que pessoas treinadas podem ter ali 50 batimentos por minuto. Né? Ou seja, mais um batimento leva mais de 1 segundo para acontecer. No entanto, quando a gente fala então de variabilidade alta, a gente está falando de pessoas mais saudáveis, exceto quando existe um quadro patológico. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm doença cardíaca e essa doença cardíaca faz com que essa pessoa tenha diminuição da frequência cardíaca. Tudo bem? O que vai acontecer? Existem alguns casos nos quais a atividade simpática ela é muito maior. E a atividade simpática sendo muito maior do que a atividade parasimpática, eu tenho diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. Logo, o intervalo entre as ondas R também vai ficar menor. Isso vai culminar com um aumento da minha frequência cardíaca. E se o meu coração estiver trabalhando muito, enquanto eu estou em repouso, por conta desse aumento da atividade simpática, eu posso estar me direcionando para um quadro patológico hipertensivo, um quadro patológico de cardiomiopatia, um quadro patológico de hipercolesterolemia. Na verdade, a hipercolesterolemia pode ser um dos fatores que influenciem nessa variabilidade da frequência cardíaca. Enfim, as doenças cardiovasculares em geral podem começar a ser identificadas através dessa variabilidade da frequência cardíaca. Tudo bem? Outra coisa que a gente precisa frisar. Quais fatores interferem na variabilidade da frequência cardíaca? Eu falei para vocês de um agora que é a hipercolesterolemia. Mas a depressão interfere. O avanço da idade interfere. A obesidade interfere, tá bom? Ou seja, aquelas doenças crônico-degenerativas, e aí eu não falo que o envelhecimento é uma doença, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que, por exemplo, a obesidade, que é uma doença crônico-degenerativa, ela pode desencadear ela pode desencadear problemas cardíacos, e esses problemas cardíacos podem ser identificados inicialmente através da variabilidade da frequência cardíaca. Depois é necessário que se faça exames mais detalhados a respeito disso. Tudo bem? E aí a gente segue o barco agora, pessoal, falando sobre a regulação do volume sistólico. Então vamos lá. Quando a gente fala de regulação do volume sistólico, a gente está falando que esse volume sistólico ele pode ser regulado por 3 mecanismos. O primeiro deles é o volume diastólico final. O que é esse volume diastólico final? Ele representa a quantidade de sangue que fica em um ventrículo após uma sístole, tá bom? Por isso o nome é valor diastólico final, tá? Volume diastólico final. É o volume de sangue que fica no coração após, na verdade, eu falei sístole, desculpa, após o ciclo cardíaco. O cavalo ciclo cardíaco. Olha o nome, volume diastólico final. Então, o volume diastólico final é a quantidade de sangue que fica após uma diástole, tá? Foi sacanagem, né, velho? Falar isso aí. E aqui eu falei para vocês que a aula é raiz, não tem edição. Então vai assim mesmo. É o volume que fica o volume de sangue que fica no coração após uma diástole, tá bom? Então, pessoal, um outro fator regulador do volume sistólico é a pressão arterial aórtica média, tá bom? Ou também chamada de pós-carga ou pressão arterial média. Eu vou já destrinchar cada um desses aí para vocês. E por fim é a força da contração ventricular, tá? Todos esses 3 fatores, então, regulam o nosso volume sistólico, tudo bem? E aí, pessoal, a gente chega então para falar agora do primeiro deles, que é o volume diastólico final. E olha só, pessoal,
O volume diastólico final, ele promove um alongamento das fibras musculares cardíacas. Por quê, pessoal? Olha só. Quando você então essa concentração, essa quantidade de sangue dentro das suas câmaras ali, dentro das suas cavidades, após a diástole, você então acaba forçando meio que o seu coração a contrair mais forte posteriormente. Já que está ficando sangue no coração, o que vai acontecer? Há um aumento da força de contração. E esse aumento da força de contração, ele vai ocorrer por conta do aumento da interação entre as proteínas contráteis, entre a quitina e miosina. Então, quando você aumenta ali o volume diastólico final, você acaba aumentando a força de contração. E isso vai fazer com que você aumente, então, a quantidade de sangue bombeado. Veja bem, está ficando sangue no coração. Quando está ficando sangue no seu coração, você então sofre aquela... Ocorre, então, a circulação sistêmica, certo? O sangue retorna ali pelas veias e chega através da veia cava no coração. Então, posteriormente, se eu aumentei a força de contração, eu aumento a quantidade de sangue bombeado, né? Por quê? Porque, vamos lá, eu tive ali um aumento no meu débito cardíaco, tá? Porque eu aumentei minha frequência cardíaca. Conforme eu aumento meu débito cardíaco, eu vou aumentando meu volume diastólico final, porque não dá tempo do coração tirar todo o sangue durante uma sístole, tá? Só que aí eu aumento também a pressão dentro do coração, porque acaba ficando mais sangue no coração. Já que eu aumento a pressão nesse coração, eu forço o coração a bater mais forte. Tá? E aí eu aumento, obviamente, já que eu aumentei a contração, a força de contração, eu aumento também a quantidade de sangue bombeado. Tá? Logo depois, a gente pode observar isso aqui, pessoal. Olha só, o volume sistólico aqui é ejetado, tá? E o volume diastólico final em um ventrículo. E os dois fatores estão sendo medidos aqui, as duas variáveis estão sendo medidas em ml. O meu volume diastólico final, ele é mais baixinho quando eu estou em repouso, e o meu volume sistólico, portanto, ele é mais baixo também. Agora, conforme eu aumento o meu volume diastólico final, eu vou aumentar o meu volume sistólico final. E isso é simples de explicar porque vai acontecer um aumento da pressão dentro do coração e aí o meu coração então vai trabalhar exercendo mais força. Eu já expliquei isso para vocês em outra aula usando o exemplo da mangueira. Se você tampa aqui a saída de água de uma mangueira, o que vai acontecer? A água vai ser jorrada com mais força. Beleza? Então, é isso que vai acontecer, por isso que o volume diastólico final influencia tanto assim no volume sistólico. Agora, a gente tem que levar em consideração o seguinte, o que influencia nesse volume diastólico final? E é isso que a gente acaba estudando agora. Tá? O volume diastólico final é influenciado pelo retorno venoso. Tudo bem? O retorno venoso, então, aumenta esse volume diastólico final e esse volume diastólico final aumenta o volume sistólico. Olha como isso aqui parece um ciclo, tá bom? Se eu tenho um aumento no volume sistólico, eu tenho um aumento no retorno venoso. Se eu tenho um aumento do retorno venoso, eu tenho um aumento do volume diastólico final. E se eu tenho aumento do volume diastólico final, eu tenho também, então, um aumento do volume sistólico. E o que mais vai influenciar, então, durante esses três processos? Ou qual fator é o maior influenciador desses três processos? É o exercício físico. Então, conforme você faz exercício físico, você vai ativando as veias simpáticas, você vai diminuindo o tônus vagal, tá? E aí você então aumenta o seu volume sistólico, tá? Você aumenta o seu débito cardíaco, consequentemente, então você aumenta o seu volume sistólico, ou melhor, você aumenta o seu volume sistólico, aumenta a frequência cardíaca, consequentemente aumentou o débito cardíaco. Você então
aumentando esse volume sistólico, vai favorecer um retorno venoso, aumenta ali a quantidade de sangue, a pressão que o sangue vai exercer na parede dos vasos para retornar para o coração, só que nem todo o sangue que está ali no coração vai sair, então a gente tem também um aumento desse volume diastólico final. Agora, pessoal, o retorno venoso, ele também sofre algumas influências. Eu disse para vocês que ele influencia no volume diastólico final, mas o nosso organismo ele é muito complexo. O nosso organismo ele é meio que cíclico. Então, a gente tem noção, a gente tem que visualizar também que o retorno venoso, ele também vai sofrer influência tanto do ambiente quanto uma influência interna. Então, vamos levar em consideração os fatores que influenciam esse retorno venoso. Uma venoconstrição. O que é venoconstrição? Tá? Um aumento da pressão ali nas veias. Tá bom? Isso vai acontecer principalmente com o aumento de sangue que passa ali pelo vaso. A gente tem uma variação do retorno venoso por conta de uma bomba muscular e também por conta da difusão respiratória. Todos esses processos a gente precisa descrever muito bem para que você consiga, por exemplo, explicar para o seu cliente e também avaliar as respostas que esse cliente dá em relação ao treinamento. Como assim, Agnello? Eu vou mostrar agora, por exemplo, a venoconstrição e a bomba muscular, e você vai começar a entender algumas coisas. Olha só, pessoal, a venoconstrição, ela aumenta o retorno venoso porque ela vai diminuir o espaço das veias. Vejam bem, a gente está acostumado a ouvir o termo vasoconstrição, que é diminuição ali da circunferência do vaso, certo? Na venoconstrição a gente está falando basicamente das veias. E por que a gente está falando de veia? Porque é a veia que leva o sangue de volta para o coração. Então esse retorno venoso reflete o retorno do sangue para o coração sendo através de veias. Tudo bem? Quando você se exercita, por exemplo, a gente já falou que aumenta então o débito cardíaco. Aumenta o volume sistólico. Quando você aumenta o volume sistólico, você aumenta a quantidade de sangue circulante. Agora, esse sangue ele está circulando, ele não pode acumular no membro inferior. Ele não pode acumular na sua mão. Ele não vai acumular no seu cérebro. Ele tem que ir para onde? Ele tem que circular. Por isso o nome é circulatório, sistema circulatório. Então, já que ele tem que circular, ele tem que passar pelos tecidos que necessitam de oxigênio e nutrientes naquele momento. E ele vai, então, depois disso tudo, para o coração de volta. E ele vai para o coração levando o gás carbônico, levando os resíduos de nutrientes ali, enfim, para que então você consiga expirar esses metabólitos. Tudo bem? Então você aumenta esse retorno venoso e por aumentar o retorno venoso, então você aumenta a quantidade de sangue nas veias. Quando você aumenta a quantidade de sangue nas veias, você tem então diminuição do espaço para esse sangue trafegar, tá? E aí você vai ter um aumento então da pressão na veia, o que a gente chama de venoconstrição, tá? E, pessoal, essa constrição, ela vai acontecer... Nós temos também um efeito de constrição, um efeito de diminuição ali da espessura do vaso por conta da atividade simpática que vai atuar lá nos músculos lisos que estão irrigando os músculos esqueléticos. Olha só, galera, que interessante. Tá? Nós temos então alguns processos durante a prática de exercícios físicos, né? Algumas alterações na nossa pressão arterial, não é? A gente aumenta a pressão arterial para que o sangue chegue então nos tecidos. Nós temos um aumento da pressão arterial, que é a resposta do aumento da frequência cardíaca e aumento do débito cardíaco. Então aumentou a quantidade de sangue. O que vai acontecer? O sangue foi lá para os tecidos. Tudo bem? O sangue foi para os tecidos musculares, por exemplo. Foi lá para o tecido muscular e lá o oxigênio transportado pelo sangue foi utilizado pelo músculo e agora o músculo devolve o gás carbônico. O que vai acontecer, moçada? Esse vaso sanguíneo, agora essa veia, precisa de força para mandar o sangue
de volta para o coração. Quando você está contraindo o músculo, por exemplo, quando você faz uma flexão plantar que você contrai a sua panturrilha, você tem os músculos do tríceps isquioral bombeando sangue. Mas e quando você está em repouso? Como é que isso acontece? Aí a gente tem então essa constrição simpática, reflexa nesses músculos lisos, que vão fazer com que o seu sangue vá retornando. E aí o sangue vai retornando, vai fazendo força para retornar para o coração. E aí você então conclui um ciclo cardíaco, né? Você conclui, a circulação sistêmica. O sangue já saiu do coração. Agora o sangue vai retornar ao coração pelas veias. Saiu por artérias e ele retorna agora por veias. Tudo bem? Quando a gente fala de bomba muscular, acabei falando um pouco agora, mas a gente vai enfatizar. Quando a gente fala de bomba muscular, pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte: os músculos eles vão contrair-se e eles vão empurrar o sangue no sentido do coração. Não sei se você é militar, você que está me assistindo agora, mas se você é militar, você já deve ter visto em alguma formatura uma pessoa desmaiando. Toda turma que eu ministro aula que tem algum militar, eu pergunto: já viu alguém desmaiando em formatura? Já. Sabe por que isso acontece? É o seguinte: esse mecanismo aqui, esse primeiro mecanismo que nós falamos, tá? Ele vai acontecer sempre. Só que é o seguinte: essa estimulação simpática, ela nem sempre é suficiente para favorecer o retorno venoso. Por isso, os três aqui trabalham em conjunto: a venoconstrição, a bomba muscular e a difusão respiratória. Quando a bomba muscular não é ativada, tá? Ou não entra em ação aqui, é provável que somente a venoconstrição não consiga dar conta de favorecer esse retorno venoso. E o que vai acontecer então, usando o exemplo da formatura? A pessoa está na formatura, está em posição ali, ela fica 1h30, 2 horas na mesma posição, o militar ele não pode se mexer, e aí o sangue ele começa a acumular na periferia, ele começa a acumular nos membros inferiores. Só que quem manda no nosso organismo, é o cérebro. O cérebro precisa de oxigênio, tá? O que vai acontecer? Diminuir então o meu retorno venoso, eu vou diminuir então o meu débito cardíaco, o cérebro fica com déficit de oxigênio. Já que o cérebro está com déficit de oxigênio, qual é a reação que ele desencadeia? É uma reação de síncope, é uma reação emergencial, é um mecanismo de defesa. Então faz o seguinte: bonitão, desliga a parada toda aí. O que acontece? A pessoa desmaia. Quando ela desmaia, ela sai da posição vertical e volta para a posição horizontal. Isso vai favorecer então o retorno venoso. Além do mais, quando ela desmaia, ela causou um movimento. Então, de certa forma, por uma ação mecânica externa, ela acabou contraindo seu músculo. E aí, então, o sangue retorna para o coração. Tudo bem? Então, qual seria a saída para isso aí? É o seguinte: o militar faz o seguinte, fica mexendo os dedos dos pés. Fica movimentando os dedos dos pés, tá? Por quê? Porque aí você vai contrair também os músculos da panturrilha. E ali na nossa panturrilha, nós temos uma bomba muito forte que joga o sangue de volta para o coração. Beleza? E o sangue, pessoal, por conta dessa ação aí, dessa bomba muscular, o sangue ele não vai para longe do coração. Ele tende a retornar para o coração quando você faz uma contração muscular. Por isso é importante realizar esse movimento, realizar os movimentos. Olha só como são essas bombas, pessoal. Tá? Olha só como acontece esse bombeamento. O bombeamento ele joga o sangue para cima porque nós temos válvulas nos nossos vasos sanguíneos e essas válvulas elas só se abrem em um sentido. Elas só se abrem no sentido superior. Então olha aqui, ó, o músculo em repouso. E aqui vamos levar em consideração que seja o cara lá na formatura. O músculo dele está em repouso, então a válvula está fechada, o sangue não tem como subir. Agora ele começou a realizar aquelas contrações lá nos dedos dos pés. E aí o que vai acontecer? Abre a válvula, o músculo contrai e pressiona o sangue para cima. Olha a válvula mais inferior, ela está fechada. O que vai acontecer? Se eu tivesse uma terceira válvula aqui em cima,
Quando eu contraísse, essa válvula de cima ia abrir, essa aqui ia fechar. E o sangue ia passando gradativamente, tá bom? Mediante essa atividade contrátil do músculo. Beleza? Por isso o nome é bomba muscular. O último regulador do retorno venoso é a difusão respiratória. E durante a respiração, pessoal, a pressão no nosso tórax tende a diminuir e a pressão no nosso abdômen aumenta. Essa diferença da pressão é crucial para fazer com que o sangue retorne para o coração, tá? Porque uma vez que a força abdominal aqui, a pressão abdominal está mais alta, essa região abdominal, então, esses músculos da região abdominal vão sendo contraídos e vão projetando o sangue para cima. Tá? Vai projetando esse sangue para cima e o fluxo, então, desse sangue venoso é direcionado para a região torácica. E aí, então, ele vai entrar no coração. Observe, então, que nosso retorno venoso, pessoal, ele é muito complexo, ele é extremamente dificultoso, né? É uma ação que vai contra as leis da gravidade. Por isso, esses mecanismos do retorno venoso, eles precisam ser muito bem estudados pelo profissional de educação física, pelo personal trainer. Observe o seguinte, galera, quantas vezes você está realizando exercício físico lá na academia e você observa que alguém sofreu um princípio de desmaio. Aí o que você tem que fazer? Você vai e coloca a pessoa com as pernas para cima. E aí por ela estar com a perna para cima, favorece o retorno venoso, ela vai melhorando. Você observa, por exemplo, que a pessoa está cianótica, que a pessoa está ficando pálida durante o exercício. Isso, pessoal, é um desfavorecimento do retorno venoso. Já que o retorno venoso está comprometido, a pessoa, então, tem dificuldade para realizar sístoles. Como assim? O retorno venoso não vai estar diretamente relacionado com a diástole? Vai. O retorno venoso vai fazer com que o seu coração encha. Então, ele está diretamente relacionado com a diástole. E aí você vai e contrai, realiza a sístole e o sangue, então, é bombeado para o restante do corpo. Agora, se não chega sangue o suficiente, o mecanismo simpático está lá, sendo disparado, né? A atividade simpática está alta, então dá-lhe sístole, mas tem pouco sangue agora circulando, tá? Tem pouco sangue circulando porque o retorno venoso está comprometido, então vai acabar diminuindo o volume de ejeção durante uma sístole, vai acabar diminuindo o volume sistólico, a quantidade de sangue liberada em um batimento. Pô, cara, e agora como é que faz? Ora, o organismo da pessoa não vai resistir, a pessoa não vai resistir à prolongação do exercício, ao prolongamento daquele exercício. Então, ela vai encerrar o exercício, ela vai se sentir mal, ela vai sentar, ela vai se deitar, tá? E isso, pessoal, é mais comum do que vocês imaginam de acontecer, tá bom? Isso pode acontecer por intensidade inadequada, pode acontecer por fatores externos ao treinamento, por exemplo, a pessoa não dormiu muito bem, a pessoa não se alimentou muito bem, a pessoa está estressada, enfim, tem vários fatores que vão aumentar, por exemplo, a atividade simpática e diminuir a atividade parasimpática, que podem interferir, de certa forma, no rendimento daquele sujeito. Tudo bem? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. Beleza? E olha só, esse mecanismo aqui que nós estamos falando de difusão respiratória, ele é potencializado durante o exercício, principalmente aquele exercício que você está realizando na posição vertical. Então, ele é um dos mecanismos que vai fazer com que você não se sinta mal durante você está realizando o exercício em pé ou sentado, por exemplo. Tudo bem? Então, um dos fatores que faz com que você não passe mal é essa difusão respiratória. Então, você já sabe agora que são 3 mecanismos, tá? 3 mecanismos que regulam o seu retorno venoso: a venoconstrição, a bomba muscular e a difusão respiratória, tá? Você já viu que o retorno venoso
ele pode interferir no volume diastólico final, e que o volume diastólico final interfere no volume sistólico, assim como o volume sistólico interfere no retorno venoso, e o volume sistólico também interfere no volume diastólico final. Observem que isso então não é uma receita de bolo, são muitos conteúdos interligados, a gente precisa falar de todos esses conteúdos, a gente precisa, na verdade, aprender todos esses conteúdos para, por exemplo, prescrever bem um treinamento de endurance para o nosso cliente, beleza? E também monitorar as respostas que esse cliente está dando, tá? Está nos falando ali, está nos mostrando. Pessoal, um outro mecanismo que também vai interferir no volume sistólico, eu já falei agora do volume diastólico final, e tudo isso que eu abordei até o slide anterior era referindo-se ao volume diastólico final, a gente tem que falar também da pressão aórtica, ou pressão arterial média, tá bom? Ou pós-carga, como é chamada também. Observem aqui que neste GIF, tá? A gente tem então as sístoles atriais e as sístoles ventriculares. E aí é o seguinte, pessoal, essas sístoles ventriculares, elas acontecem por conta de um aumento da pressão aqui no ventrículo esquerdo, por exemplo, tá? Como a gente está falando de pressão aórtica, a gente vai falar da pressão no ventrículo esquerdo. Essa pressão no ventrículo esquerdo, então, vai causar o seguinte: ela faz com que haja uma abertura meio que forçada, uma abertura mecânica aqui da válvula semilunar aórtica, e vai fazer então com que o sangue saia do ventrículo esquerdo e ele então chegue na artéria aorta. Agora é o seguinte, pessoal, a pressão do ventrículo esquerdo ela é maior do que a pressão na aorta antes da sístole, tá? Antes da sístole. Depois que a sístole acontece, o que vai acontecer? A aorta enche-se de sangue. Já que a aorta está cheia de sangue, eu tenho um monte então de sangue, obviamente encheu de sangue, eu tenho então um aumento da pressão arterial nessa artéria aorta. E eu tenho diminuição da pressão ventricular. Durante a diástole, eu tenho diminuição dessa pressão ventricular e durante a sístole, eu tenho um aumento dessa pressão ventricular. Durante a diástole, a pressão na aorta é maior do que no ventrículo esquerdo. Agora, durante a sístole, a pressão no ventrículo esquerdo é maior do que na aorta. E aí é interessante a gente avaliar isso aqui, porque vejam bem o que vai acontecer. Se a quantidade de sangue for baixa aqui no volume, aqui no ventrículo esquerdo, a pressão desse ventrículo esquerdo vai ser menor. E, obviamente, já que a pressão está menor, ele vai demorar mais a bombear sangue para a aorta. Lembra que eu falei para vocês que a frequência cardíaca de pessoas saudáveis e atletas é mais baixa, então a pressão deles aqui demora mais a chegar a um platô que force a barreira, que force a abertura da válvula semilunar aórtica. O coração dessa pessoa vai relaxar por mais tempo, até que vai contrair. Quando contrair, vai contrair com bastante força. Então, a diástole nessas pessoas mais treinadas é maior. A pressão aqui, então, fica baixa por um tempo até que ela sobe de maneira bem agressiva e o coração então contrai com muita força, estimulando a abertura da válvula semilunar aórtica e favorecendo, portanto, a passagem do sangue para cá, para a artéria aorta. Esse é mais um controle de regulação do volume sistólico. E, por fim, o último controle que nós vamos estudar hoje é o das catecolaminas circulantes, adrenalina e noradrenalina. Tudo bem? Eu já falei para vocês que nós temos dois sistemas. Nós temos um sistema autônomo que é diferenciado, que é ramificado em simpático e parasimpático, e o sistema nervoso autônomo simpático estimula a contração, estimula a irritabilidade do coração, enquanto que o sistema nervoso parasimpático deixa o coração mais relaxado, ou seja, desestimula a frequência cardíaca alta. Tudo bem? Então, o que vai acontecer, pessoal? Essas catecolaminas, elas estão circulantes, elas são liberadas por glândulas que vão secretar essas catecolaminas e elas atuam em diversos receptores.
tá? Principalmente elas atuam em diversos tecidos através dos seus receptores beta, tá bom? Elas vão atuar em diversos tecidos através dos seus receptores beta. Por exemplo, a adrenalina, ela atua no tecido adiposo, vai estimular então a lipólise, tá? Só que elas também se ligam, tá, aos receptores do miocárdio e vão fazer então com que nós tenhamos um aumento da frequência cardíaca e o aumento da força de contração. O que vai acontecer? A estimulação simpática, então, já em repouso, acaba aumentando o volume diastólico final, tá? Ela vai aumentar o volume diastólico